Meio-dia em ponto pelo horário de Brasília. Ganhamos, Nelson Sargento. Perdemos hoje, Nelson Sargento. Ó primavera dourada, inspiradora de amores. Ó primavera idolatrada, sublime estação das flores. Brilha no céu o astro-rei com fulguração. Tenho certeza que agora Nelson Sargento está sendo muito bem recebido com esse samba, ao lado do parceiro dele, na assinatura desse samba histórico. Mas Jamelão assina o samba com Nelson Sargento, que nos deixou hoje aos 96 anos, vítima da Covid-19. Sim, Nelson tomou as 2 doses da vacina. A gente vai entender agora à tarde por que Nelson tomou as 2 doses da vacina e mesmo assim contraiu a Covid e acabou sendo vítima da Covid-19. Eu sou Pablo Ribeiro, hoje estou sozinho aqui no estúdio de São Paulo, mas vou chamar um carioca que entende muito de samba também para me acompanhar, a quem eu dou boas-vindas. E prazer conversar contigo também, Felipe Moura Brasil. A gente vai homenagear muito Nelson Sargento por aqui, porque homenagear Nelson Sargento é homenagear a nossa história, a história do Brasil, a história do samba, a história de um povo que luta bastante. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Pablo. É um prazer falar com você. Lamentavelmente, diante dessa notícia trágica aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para mim pessoalmente, porque eu acompanhei o Nelson Sargento como eu pude, evidentemente, ele estava aí gerações acima e fez muita coisa e já tinha deixado muita coisa antes sequer de eu existir. Mas eu fui a muitos shows dele aqui no Rio de Janeiro, tive o privilégio de cumprimentá-lo, de andar do lado dele, às vezes de um lugar para o outro, nas regiões ali onde tem os palcos do samba, e ele era uma figura bem-humorada e muito, muito querida. O nosso repórter Carlos Briggs entrevistou o Monarco da Portela agora há pouco, Monarco muito emocionado com a perda praticamente do seu equivalente na Mangueira. Né? O Nelson Sargento é do pessoal da antiga, reverenciado pelos mais jovens, daquela turma que veio com Carlos Cachaça, com Cartola na Mangueira, e até hoje o samba tem muito disso, de exaltação aos mestres, a quem é número baixo, como se diz na gíria do samba. Tem até uma música do Ney Lopes a respeito disso, aquele pessoal mais raiz mesmo. Então o samba tem um pouco desse conservadorismo no bom sentido, que não tem nada a ver com a política atual, que é de trazer a experiência acumulada e reverenciar os seus mestres. O Zeca Pagodinho, mesmo depois de todo o sucesso, sempre exaltou muito mestres como o Monarco da Portela, como o Nelson Sargento. E o Nelson Sargento, ele tem um samba que é considerado um dos hinos do sambista brasileiro, para usar uma expressão bastante típica da Bete Carvalho, que lamentavelmente também nos deixou, que é o Agoniza Mas Não Morre, que mostra justamente que às vezes o samba ele fica esquecido, ele fica escanteado, depois de vir à tona alguma moda, algum momento em que as pessoas estão mais antenadas num outro ritmo musical, mas algum compositor, algum intérprete, algum movimento vem e socorre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro, nos versos bonitos do Nelson Sargento, que exalta, inclusive, a própria história do samba. Quando ele fala negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Havia os seus preconceitos no tempo ali de Donga, João da Baiana, Pixinguinha, depois perseguições àqueles que estavam com os instrumentos do samba mesmo, e aí ele continuava nas estrofes: samba inocente, pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu, e fazia uma certa crítica, mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu, que era uma forma de tentar fazer com que o samba respeitasse sempre as suas raízes e não fugisse completamente dela, sem, obviamente, impedir qualquer variação do samba, como houve muitas, com Jorge Benjor, com um pagode mais romântico, mas sempre preservando aquelas raízes que eram tão necessárias. Há muitos sambas, inclusive, não só do Nelson Sargento, nesse sentido. O Fundo de Quintal gravou a Batucada dos Nossos Tantãs, que fala a respeito disso. O próprio Império Serrano desfilou em 1982, se eu não me engano agora, Bumbum Paticumbum pro Curundum, que era um samba enredo que também pregava essa volta às raízes, e o Nelson Sargento ele é muito cultuado até hoje.
Esse humor dele, que eu citei, também aparecia em várias músicas dele, como De Boteco em Boteco, que é o sujeito vivendo um drama ali e indo beber, mas ele faz umas brincadeiras metafóricas ali com as garrafas batendo palmas para ele se embriagar, e também o Falso Amor Sincero, né? Quem é que não conhece um falso amor sincero? Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Isso que está tão presente aí no cotidiano dos brasileiros, muitas relações que a gente vê que são falsas, mas ele tratava com a irreverência dele. Ô Felipe, a gente vai chamar a Júlia Calembar para dar mais detalhes sobre a causa da morte do Nelson Sargento, sobre as homenagens daqui para frente. Eu queria só lembrar que Nelson nos deixou vítima da Covid-19. E no ano passado nós perdemos um outro grande nome, também vítima da Covid-19, Aldir Blanc, que fez ao lado de Moacir Luz um samba para Nelson Sargento, chamado Flores em Vida. Vou soltar um trechinho aqui que foi gravado pela Beth Carvalho. Universidade é o reitor, como dizia outro Nelson, despedida não dá nenhum prazer. Para parar com essa mania